No primeiro simpósio acadêmico de Fisiologia aplicada à odontologia, realizado pela UPR, iremos abordar o tema Efeitos da deglutição no desenvolvimento do arco dentário. Os autores deste trabalho foram Giovana Marjorie Alves de Moura e Rafaela de Lira Alves, e como orientador tivemos o professor Luiz Albérico Falcão. A deglutição é o ato de deslocar o alimento da boca até o estômago. A deglutição começa quando o alimento é colocado na boca, onde é mastigado e sofre a ação da saliva, formando o que chamamos de bolo alimentar. A língua pressiona esse bolo contra o palato duro, empurrando para trás, provocando a deglutição. O ato de deglutir começa ainda na vida intrauterina. É uma função essencial para a vida e sua maturidade fisiológica começa na 16ª semana. Já na infância, o aleitamento materno aumenta a possibilidade de um desenvolvimento correto da anatomia e fisiologia das estruturas bucais. Com o amadurecimento do sistema neuromuscular e o nascimento dos dentes molares, começa então o aprendizado da mastigação, e a criança começa a adquirir o padrão de deglutição normal. A deglutição madura aparece a partir da erupção dos primeiros molares tecidos, com o início dos verdadeiros movimentos da mastigação. Embora o padrão esquelético seja o principal fator determinante na formação do arco dentário, outros fatores também interferem em sua harmonia, como a língua, por exemplo. A pressão que ela causa no palato secundário e sua posição na boca influencia mecanicamente a formação da arcada dentária. Se a posição da língua for irregular, ou seja, não ficar em contato com o palato, isso pode ocasionar o palato ogival, como vemos na imagem à esquerda. Nesse tipo de palato, a arcada dentária superior fica mais estreita, os dentes anteriores tendem a ir mais para frente e pode haver uma obstrução nasal. O palato ogival caracteriza-se justamente por ter uma forma de cúpula ao invés de ter uma forma arredondada como o da foto ao lado. Aqui vemos um exemplo de deglutição com interferência labial e lingual. A língua, nessa imagem, impulsiona os dentes para frente, ocasionando uma deformidade dentofacial. Nessa foto, vemos uma paciente com essa interferência. E vemos aqui que suas deformidades dentofaciais estão dificultando o fedamento labial, comprometendo a mastigação e a deglutição, pois a língua perdeu a sua parede anterior, os dentes. No tratamento dessa paciente, foi utilizada uma placa superior. Aqui temos a paciente com hipotonicidade labial no período final do seu tratamento. Nesse slide, o paciente em questão apresentava uma oclusão do tipo classe 1, ou seja, dentro dos padrões de normalidade. Entretanto, com trespasse horizontal excessivo e também com interposição labial inferior. Essa impossibilidade de os lábios superior e inferior tocarem-se gera o padrão de deglutição alterado. Aqui temos fotografias intrabucais do mesmo paciente na fase de acompanhamento da estabilidade do tratamento, mostrando que com a obtenção da forma e relação adequada dos arcos dentários, a função restabeleceu-se naturalmente, mantendo-se estável ao longo do tempo. Alguns hábitos podem fazer com que a língua fique na transição entre a margem gengival e os dentes, deformando a arcada dentária e alterando a fala. Alguns indivíduos, quando deglutem, colocam a língua entre os dentes anteriores. Tal alteração na deglutição causa a mordida aberta anterior. Essa má oclusão irá ditar o padrão de posicionamento da língua, e uma consequência da posição incorreta da língua é a síndrome do respirador bucal. Quando ocorre o desequilíbrio entre os aspectos morfofuncionais da face, anomalias dentofaciais são ocasionadas, sendo a síndrome do respirador bucal uma delas, tendo como consequências o desenvolvimento assimétrico dos músculos, dos ossos e da desorganização das funções exercidas pelos lábios, bochechas e língua, acarretando alterações na mastigação e na deglutição. Quando uma criança passa a respirar pela boca, a língua posiciona-se diferente na cavidade oral para a proteção das tonsilas paladinas e orofaringe.
deixando assim de cumprir o seu papel modelador dos arcos dentários. Com isso, a língua estimulará o crescimento maxilar anteriormente, elevando a uma classe 2, inibindo também o crescimento mandibular. Tais adaptações, com o tempo, acabam levando a alterações da face, que fica mais longa e estreita, e da oclusão dos dentes, de cima com os de baixo, além de modificar as funções das quais a boca participa, como mastigação, fala e deglutição. A deglutição é um dos principais fatores na formação da arcada dentária. Feita de maneira incorreta, pode comprometer a saúde e bem-estar, como vimos anteriormente. E caso ocorra alterações, é necessário um trabalho multidisciplinar para uma possível mudança dessas irregularidades e suas consequências. Obrigada a todos!